E hoje a gente vai falar de como ganhar muito mais dinheiro online dando aulas particulares perfeitas. Gente, a aula particular pode ser uma aula que vai fazer um efeito uau no seu aluno. Uau! E ele vai ficar impressionado. E isso vai fazer com que você dê muito mais aula para ele, atraia novos clientes, ele indique você e você ganhe muito mais dinheiro dessa maneira. Antes de chegar nisso, entenda que a gente não aprende o que é uma aula particular. Mesmo se você fez algum tipo, né, de licenciatura, de outra área de exatas, ou mesmo matemática, você não aprende o que é uma aula particular. Você não estuda sobre isso. A gente não faz nenhum tipo de mentoria sobre isso. A gente não aprende o que é uma aula particular. A gente, às vezes, faz aula particular porque era cliente de aula particular. Às vezes, a gente é chamado para dar uma aula particular e simplesmente você vai lá explicar para a pessoa aquela matéria. Você vai apresentar aquilo que você sabe, você vai resolver uns exercícios. Quando muito, você entrega uma lista extra para a pessoa. Quando muito, você faz uma preparação um pouquinho melhor aqui e ali. Mas você não tem, né, condensado o que faria a sua aula particular ser perfeita. O que faria você causar uma impressão que vai fazer com que aquele aluno entenda que você é um profissional diferenciado, ou seja, você é um profissional premium de aula particular. E aí vale muito a pena ele pagar para ter aula particular com você, porque ele economiza muito tempo. Então a gente não discute sobre isso, a gente não aprende sobre isso, e nesse vídeo eu quero mostrar 5 passos para você construir a sua aula particular perfeita e causar esse efeito uau, né, no seu aluno. E antes de chegar lá, gente, eu não tenho a pretensão aqui de dizer tudo que uma aula particular tem que ter para ela ser perfeita. É claro que eu vou aqui condensar tudo aquilo que eu aprendi ao longo desses muitos anos dando aula particular, de como a sua aula particular pode causar essa sensação uau, né, no seu aluno e você ser muito reconhecido por isso. Eu quero te transmitir todo esse conhecimento que eu aprendi. Mas é claro que isso está longe de ser a aula particular, né, perfeita, porque a perfeição, gente, é aquilo que a gente nunca vai alcançar. Nada que é inacabado vai chegar nunca lá na perfeição. Está sempre a gente ajustando e melhorando. Então eu vou mostrar o meu conhecimento que eu tenho hoje para vocês, aqui, né, condensado, nessa aula dos 5 passos. Mas antes também de chegar nisso, eu queria explicar para você uma história que vai diferenciar e vai começar a abrir, né, a sua cabeça para você entender a importância de você se posicionar de forma muito diferente, dando uma aula em particular de qualidade, seja presencial ou seja no ambiente, né, online. Você tem como entregar uma aula, né, particular muito diferenciada, né, para o seu aluno e entregar muito mais valor do que você normalmente entrega quando você simplesmente vai lá tirar uma dúvida. Gente, eu comecei dando todo tipo de aula que você puder imaginar. Eu dei aula de meia hora particular, de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 6 horas. Aula em que a pessoa, né, anotava os minutos para me pagar por regra de 3. Gente, eu já dei todo tipo de aula particular que você puder imaginar. Todo cenário, estudando muito para dar aula antes, não estudando, preparando material, sem preparar material. E tudo isso que eu vou mostrar para vocês é ao longo desses anos as experiências que eu tive e como isso traduziu em resultados, em uma maior procura e, obviamente, uma maior receita, porque se você é mais procurado, se você é mais demandado, você tem uma receita muito maior, você pode cobrar muito mais pela sua hora e as pessoas pagam porque você entrega muito mais valor. Beleza, tudo começa numa história que eu ouvi há muitos anos atrás, quando eu ainda fazia, né, faculdade, mestrado, na verdade, e eu fui conversar com um grande amigo meu, que ele dava muita aula particular. Estamos falando de uma história que tem quase 20 anos, tá, gente? E ele ganhava mais de 10 mil reais por mês, em média, só com aula particular. Ou seja, hoje em dia, muito mais de 20 mil reais só dando aula particular. E isso, né, começou quando eu fui conversar com ele para perguntar como ele conseguia dar tanta aula particular. E aí ele explicou para mim que ele passou a dar muito mais aula particular quando ele mudou algumas coisas. E isso tudo começou com uma história. E eu quero compartilhar essa história com você. E essa história é a seguinte. Ele estava dando aula particular numa casa de alguém que tinha uma certa condição de vida boa, e a mãe ficava o dia inteiro em casa. Ele estava ali na antessala, perto lá da cozinha, uma copa, onde tinha uma mesa lá, e ficava num lugarzinho lá, né, num cantinho lá da casa, né, para não atrapalhar a casa, né. E aí ele ficava lá naquela copinha, naquela mesa pequenininha lá, dando aula, né, para o filho dela. E obviamente, entre uma aula e outra, ela estava lá, né, rodando a casa, enfim, fazendo as coisas dela. Ela tinha uma certa, né, condição de vida boa, e ela nem precisava mais trabalhar, tinha empregado, tinha tudo lá na casa. E ele estava lá dando aulinha lá pro filho dela, e aí toca na porta uma amiga dela. E aí, né,
plena 2 da tarde, toca lá a amiga dela, entra lá na casa, meio pra bater papo, né, fazer uma fofoca, enfim, fazer uma conversa, quem é que não gosta? E ela tava lá batendo papo, e quando essa amiga olha pra cozinha e vê ele, ainda pergunta pra mãe, né, pergunta pra pessoa, mas quem é aquela pessoa ali que tá com seu filho, e o que tá acontecendo? E a mãe fala assim, não, esse aí é o explicadorzinho do meu filho. E aí, nesse momento que ele ouve a palavra, né, porque é duro quando a gente ouve isso, né, no momento que ele é um professor formado, de várias instituições super respeitadas, tinha mestrado, era um cara extremamente bem-sucedido e de respeito, né, social, ele escuta que no explicadorzinho do filho, ele entende que ele não tem nem que brigar, ele não tem nem que se revoltar, porque ele está dando aula, ele não tem que fazer nada disso, mas ele entende que ele está errado. E aí, o que estava errado? O que estava errado no caso dele era o preço. Ele estava cobrando muito pouco. O serviço dele tinha muito valor, ele tinha muito cliente, ele dava aula absurdamente já, mas ele estava cobrando errado. Porque a ideia de que você cobra muito barato, quando você cobra muito barato, entrega muito valor, você se torna um produto que não tem tanta relevância, porque você é barato. Você é ali um amiguinho, você é um coleguinha, você é uma pessoa que não tem necessariamente uma formação, você tá ali dando aula pro filho, tá ali, entendeu? Tá ali um carinha dando aula pro meu filho, tá ajudando meu filhozinho ali a estudar, e você não é isso. Aula particular, você é um profissional e vai identificar as objeções, né, do seu aluno e vai matar objeção por objeção que ele tem para ele conseguir alcançar os resultados que ele quer. Seja naquela prova que é na próxima semana, que às vezes acontece, né, às vezes até amanhã, às vezes até num dia muito rápido, assim. Enfim, isso sempre ocorre, a gente é meio brasileiro, né, sempre procura ali na véspera, mas aula particular não é isso. Aula particular é você entregar resultado para o seu aluno, é você quebrar as objeções que ele tem naquela matéria, mostrando para ele, dando listas, dando exemplos, dando desafios, enfim, identificando quais são os problemas dele, se preparando para fazer isso, planejando uma sequência de aulas que vai ajudar ele a alcançar o resultado que ele quer, seja aprovação nesse concurso, seja uma nota muito maior numa prova, na aprovação numa disciplina, enfim, aula particular é isso. Aula particular não é você ser um amiguinho do aluninho que vai lá. Você não é esse tipo de profissional. Senão você passa a ter menos valor. E aí a primeira coisa que ele fez foi dobrar o preço. Ele já não cobrava um preço que era a média de mercado. Ele já estava num patamar de cobrar um preço maior. E ele simplesmente dobrou o preço. E aí, para surpresa dele, ele perdeu alguns clientes, evidentemente. Mas logo depois, em pouquíssimo tempo, ele ganhava muito, muito mais. Em pouco tempo ele passou a dar menos aulas e ganhar muito mais. E por que ele conseguiu isso? Porque quando você cobra um valor maior e entrega uma boa aula particular e vira um profissional, né, de elite, né, um profissional premium, você automaticamente pode cobrar muito mais por isso. E as pessoas vão te enxergar como tendo muito mais valor. E automaticamente as pessoas vão pagar mais por isso, você vai ser mais, né, cobiçado. E aí tem uma coisa engraçada que vai ao encontro disso, que é quanto mais cara a sua aula é, mais o seu aluno se esforça, porque ele entende que aquilo é caro. Quanto mais cara a sua aula é, mais o seu aluno se esforça. Mais o seu aluno olha para aquilo e fala, nossa, eu tenho que prestar atenção, porque isso aqui custa R$200 a hora, R$300 a hora. Ou seja, minha mãe, meu pai, ele mesmo, que às vezes está pagando pela sua própria aula, sabe que aquilo custa muito dinheiro, são muitas horas de trabalho dele, são muitas horas de trabalho da família. É um dinheiro investido alto. Então, na hora que isso acontece, você tem automaticamente mais comprometimento do aluno, da família, a sua responsabilidade se eleva, a sua postura, o que você está vestindo, tudo isso vai contribuir para você fazer uma imagem de uma aula particular melhor. E a pessoa vai levar isso em consideração. E isso vai mudar. Você não vai ser explicadorzinho, você vai ser encarado como um professor que sabe resolver os problemas dos alunos, sabe identificar todos os bloqueios que eles têm e contornar esses bloqueios com explicação, com lista, com material de exercício, com material de estudo, para que o aluno não passe por aquilo de novo e alcance os resultados dele. Quando você trabalha a aula particular dessa maneira, você automaticamente ganha muito mais dinheiro, porque você é muito mais indicado pelas pessoas. Você é considerado um profissional de elite e isso muda muito o jogo.